Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu tive alguns problemas, eu não consegui gravar o vídeo nem sábado nem domingo. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, iremos fazer um resumo da lição de sábado, domingo e segunda. Irmãos, interessante é essa imagem aqui. Observe que tem uma corda, que ela é de fato uma corda entrelaçada. É uma corda que tem 3 dobras, formando um laço, formando uma única corda, que embaixo tem aquele nó, que é a condição de segurar os seres humanos, que estão no lamaçal do pecado. Em outras palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam em resgate para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. O Pai enviou Cristo, que Cristo enviou o Espírito. E o Espírito nos faz converter o nosso coração e aceitar o chamado do Pai através do sacrifício que Cristo nos deu. Essa é a obra da redenção. Essa é a obra que nos salvou, nos salva e nos salvará. Então, nos apeguemos a essa corda, nos apeguemos a esse único escape, porque onde estamos, irmãos, estamos miseravelmente perdidos. E o verso para memorizar, ele endossa a Trindade. Olha só, o Consolador, terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, que o Pai, primeira pessoa da divindade, enviará em meu nome, meu Cristo. Então, você encontra no capítulo 14, verso 26, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse ensinará a vocês, esse quem? O Espírito Santo, todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disse. O Espírito Santo fará lembrar os ensinos de Cristo. Isso ele falou para os discípulos. E essa mensagem não se aplica só para os discípulos, aplica para todos nós também. Quem não tem a bênção de ser lembrado por um texto bíblico, se não através do Espírito Santo? Quem é que não tem a consciência de que está vivendo uma vida errada e tem dado um estalo em sua mente, em seu coração, a fim de tomar consciência de sair das trevas interiores para a maravilhosa luz de Cristo? Quem é que nos faz esta bênção? Tão somente o Espírito Santo. E ele está com você e comigo. A promessa de Cristo foi que ele enviaria o Espírito Santo para que esteja conosco para sempre. E quando Jesus fala assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, Jesus está em nós pela atuação da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Que nós possamos louvar a presença maravilhosa do Espírito Santo e que essa divindade maravilhosa, que trabalha dia a dia em prol da nossa salvação, tenha a honra de nos manter em seus caminhos e que nossas escolhas não sejam se afastar dele, ainda que seja difícil a dificuldade. A lição de domingo faz menção sobre a relação do Pai e o Filho. E o tema é o Pai Celestial. Irmãos, para deixar claro aqui, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Embora você encontre no texto, eu e o Pai somos um no sentido de propósito, somos um no sentido de trabalhar com o mesmo objetivo, somos um em poder, em igualdade. É claro que o próprio Jesus, no capítulo 4 de João, e o verso 24, chega para a mulher samaritana e fala assim, Deus é Espírito, falando do Pai, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa atribuição que Cristo dá tem duas aplicações. Primeiro, para falar sobre a natureza de Deus, que ele é Espírito, não é feito Cristo, que assumiu a humanidade, e vai falar sobre isso na lição de segunda-feira, como também não pode ser algo que deve ser feito em um lugar geográfico. Para adorar a Deus, eu tenho que adorar em tal lugar ou tal lugar, como aconteceu ali com a mulher samaritana, onde ela acreditava que seria no Monte Gerizim, ou talvez no Monte de Jerusalém. A Jesus falou, haverá um momento em que adorarão ao Pai, nem é nesse monte, nem no outro. Será em espírito e em verdade. Então nós o adoraremos em espírito pela natureza de Cristo. E esse espírito nosso, que é o nosso ser, o nosso íntimo, será voltado ou respondendo a uma atuação do Espírito Santo. Logo iremos adorá-lo de acordo com a sua vontade. E aqui nós entendemos como o Pai e o Filho trabalham em unanimidade. Trabalham juntos, mas não se esquecendo, distintos pessoalmente, juntos em propósito. E assim há uma harmonia entre Pai e Cristo Jesus. Olha só, o texto de João, capítulo 3, verso 16, fala que o propósito e a obra do Pai é amar o Filho e através do Filho nos dar salvação. Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo. É o que diz Paulo aos Romanos. Capítulo 5, verso 22, fala que o Pai ninguém julga, mas no Filho ele efetua o julgamento. É o que está no capítulo 6 de João também, capítulo 14 de João também. Então, assim, esses versos nos fazem entender que, embora o Pai não atue como juiz, mas no Filho ele atua o julgamento. E por que isso? Porque o Pai não atua como juiz? Porque o Pai não assumiu a humanidade e não tem propriedade, entre aspas, eu posso dizer assim de forma bem pálida, né? Quando eu falo assim, propriedade, no sentido de que Deus não encarnou na humanidade. Deus não assumiu a humanidade. Ele não pode dizer que eu pisei nesse lagar que você pisou. O caso de Cristo, não. Cristo pode ser, de fato, com toda a propriedade nosso juiz, porque ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Que isso fique muito claro aqui. Não é uma questão de propriedade, como eu falei, no sentido de que como se o Pai não tivesse autoridade, mas é o fato de Jesus ter assumido uma forma e sentir na pele cada condição de pecado. Um outro ponto que merece consideração é que no capítulo 6, verso 45, Jesus, ele nos ensina, ou melhor, o Pai nos ensina por meio do Filho. Ou seja, o Filho é o nosso professor porque o Pai assim o fez. Então há uma ligação muito íntima entre o Pai e o Filho. E o outro, de João 15, 16, faz nos tornar pertencentes a Ele. Quando ele fala assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é uma forma de entendermos que em Cristo todas as coisas são restauradas e o Pai nos aceita pelo amado Filho dele. Então o Pai trabalha na atuação do Filho. Logo, os dois são juntos ali em propósito. Lembrando, porém, distintos um do outro. Jesus não é o Pai e o Pai não é Jesus. Eles são duas pessoas distintas, mas trabalham tão intimamente, mas tão ligados um ao outro, que parece que de fato é um. Olha o que diz Paulo aos Hebreus, capítulo 1 e o verso 2. Quando ele fala assim, verso 2 e verso 3, né? Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. Ou seja, Deus se comunicou com nós conosco, através de Cristo. E aqui na lição de segunda-feira fala que Jesus e o Pai. Essa relação nos faz entender que o pecado, irmãos, que entrou nesse mundo, lá em Gênesis capítulo 3, ele foi uma ruptura entre a relação dos seres humanos com o Pai. E Cristo veio aí, confirmando o texto de Paulo aos Romanos, reconciliar. É através de Cristo que Jesus buscou, aquele hino que nós conhecemos, né? Ó que amor glorioso! Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Na obra da redenção, irmãos, não é o ser humano que busca a Deus, embora o ser humano se afaste de Deus, mas é Deus que vai até ele. Esse texto de João 3, e o verso 7 a 9, Deus chega para ele e fala, Adão, onde estás? Adão, o que você fez? Era para Adão ter tomado consciência e ir até Deus, sem esperar que ele o buscasse, mas ele foi até ele. Na obra da redenção, irmãos, é Cristo que sempre toma o primeiro passo. Essa frase que alguns dizem, disse Jesus, faz por ti que eu te ajudarei. Não. Nós só fazemos aquilo que há uma resposta a uma iniciativa divina. É o Pai que nos chama, é o Espírito Santo que fala conosco, é Cristo e o seu sacrifício que nos dá a bênção de compreendermos que grande amor é esse, a ponto de nos tirar da nossa condição e nos elevarmos a Ele. Portanto, Jesus e o Pai trabalharam com esse propósito, nos resgatar novamente, nos trazer de volta, porque o seu amor para conosco é imensurável. E aqui, para finalizar, a pergunta número 3, quando diz assim, que esperança maravilhosa encontramos nesses textos? Primeiramente, Jesus é Deus por excelência. Isso aí tem que ser claro. Jesus não é menor do que o Pai em nada. Jesus não é menor do que Deus o Pai em nada. Eu já falei para vocês aqui, eu vou repetir, caso alguém assista esse vídeo e não tenha visto os outros. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, primeiro que eles sempre existiram, tá? Não existiu um momento em que ele não existisse. Jesus sempre, o texto de Ellen White aqui é muito claro, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Jesus não foi em um momento, não existiu em um momento que Jesus não existisse. Sempre ele existiu. E eu particularmente entendo que o Pai assumiu esse título na obra da redenção. O Filho assumiu o título de Jesus na obra da redenção, porque o nome de Jesus significa o Senhor é salvação. Lembre-se que o próprio anjo falou para José, e lhe porá o nome Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus assumiu um título de salvação por conta do pecado. Mas antes do pecado, que nome ele tinha? A gente não sabe. A gente poderia dizer uma pessoa divina, o Deus existente. Mas na nossa mente não consegue entender muitas coisas. Assim como o Consolador também. O Consolador quer dizer aquele que conforta, aquele que auxilia nesse aspecto, né? O Paracleto, o advogado, o tutor. Nesse sentido aqui, ele é visto com um título funcional. Esse título não se tinha antes do pecado. Então, para que fique fácil nós entendermos, o Pai, Filho e Espírito Santo assumiram esses títulos para nos trazer redenção. Esses foram os títulos que nos salvam das nossas iniquidades e nos faz compreender que a nossa vida, na condição que se encontra, é miseravelmente perdida. E Ele nos concedeu uma corda para sair desse pecado miserável que nos prejudica a mente e o coração e nos leva à ruína eterna, se tão somente não nos apegarmos a Ele. E o apelo aqui que eu faço a você é: a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se empenharam de forma fortíssima para nos salvar. Hoje é o Espírito Santo que fala para você: este é o caminho, andai por ele. É ele que nos fala ao coração: eis que estou à porta e bato. É ele que diz, de acordo com Hebreus capítulo 3, verso 7, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais, assim diz o Espírito Santo. Então, louvado seja Deus o Pai, por ter enviado Cristo Jesus, por ter enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem nos enviado fé, para crermos, confiarmos e acreditarmos em toda a obra da redenção. Deus seja louvado por isso. Irmãos, eu e você temos a oportunidade de conhecermos um lugar maravilhoso, sem medo, sem temor, sem angústia, sem sofrimento. Então não troque isso por coisa alguma. Não perca de vista esse senso da salvação que Deus colocou em seu coração e, acima de tudo, o galardão que Ele quer lhe dar quando Ele voltar. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos encha com essa esperança, porque há um lugar além do rio. Há um país maravilhoso esperando você, e os nossos redentores, Pai, Filho e Espírito Santo, estarão lá para nos saudar e nos dar a graça de termos a vida eterna com eles para sempre. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela obra da redenção e obrigado pela certeza, a garantia que nos deste através de Cristo Jesus. Obrigado, querido Pai, por ter enviado o Teu Filho. Obrigado, Jesus, por ter se disposto a nos dar salvação. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer conhecer e convencer de que a nossa vida deve estar ligada contigo. O pecado nos afasta de ti, mas nós queremos que o Espírito Santo, através da nossa entrega, ao respondermos positivamente o teu chamado, possamos encontrar seguro em teus braços. Dá-nos neste dia a tua paz, perdoa os nossos pecados e fortalece-nos a fé, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilhe, curta, se inscreva e que o Deus da paz nos auxilie até chegarmos na Canaã Celestial. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.